E deixa ele começar a gravar. Tá bom. Bom, boa tarde. Dando sequência às nossas reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Essas reuniões ocorrem sempre na última quarta-feira do mês. Às vezes, porventura de algum congresso, alguma outra coisa, a gente pula uma ou outra reunião de feriado de fim de ano, mas a gente tenta manter a regularidade. E é uma reunião aberta sempre para todos os colegas que queiram trazer casos, sugerir tópicos, discutir as condutas ou mostrar alguma coisa diferente. É sempre um espaço aberto a todos. Então, eu reforço toda vez esse convite. E dando sequência, hoje a gente convidou o Flávio Jaige, que é um colega nosso, cirurgião de cabeça e pescoço, professor associado de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para falar num tópico que a especialidade cabeça e pescoço, ela transita junto com a vascular, com um território ou uma doença que eles tratam bastante, como eu disse, muitas vezes junto conosco, às vezes a gente trata isolado, mas numa anatomia e numa etiologia que muitas vezes não é a nossa área, e que a gente precisa de ajuda da mesma forma que eles precisam de nós na hora de reconstruir a artéria. Então, eu passo a palavra para o Flávio para ouvir a discussão e a apresentação dele. André, sobretudo, eu gostaria de agradecer, e toda essa titulação é uma bobagem, porque nós estamos aqui entre colegas e muitas vezes o que nós temos, na verdade, é que ser sinérgicos, né? Então, você bem falou isso. Hoje, esse é um tipo de doença que jamais eu faria uma abordagem sem a equipe de vascular junto. Ah, mas tem no tumorzinho que é tranquilo e etc, etc. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, que eu fui ajudar um colega mais novo a fazer isto no hospital sem a vascular e na hora H a gente teve uma lesão da carótida interna. Suturamos, né? Porque afinal de contas nós somos cirurgiões. Mas ficou uma estenose que até hoje a gente fica lembrando daquilo e falando, não deveríamos ter feito sem a presença da cirurgia vascular. Eu estou compartilhando a minha tela aqui agora. Eu gostaria de saber se ela aparece para todo mundo. Alguém me avisa se está tudo bem? Tá ok, tá ok. Então tá bom, então perfeito. Então, quando você falou, a gente vai falar de paraganglioma carotídeo, mas você me falou assim, você vai falar de outros? Ah, vou falar de outros sim, e vou descer um pouquinho essa explanação, até mesmo para, como você bem falou, para etiologia, né? Então, para isso, eu vou trazer essa agenda, espero que ela seja breve, que não canse os colegas que estão me assistindo, então vou trazer os conceitos iniciais, a localização depois no pescoço, a gente vai falar um pouquinho da anatomia cirúrgica correlacionada, vamos falar da classificação que nós usamos em cabeça e pescoço, até isso é interessante de saber se depois vocês todos usam a mesma classificação, que é uma maneira da gente olhar na classificação e falar, isso aqui não é uma coisa muito fácil, e por fim, vamos trazer opções de manejo que estão na literatura, aliás, só para ser moderninho, a literatura está nesse QR Code aí, eu não vou citar a literatura na apresentação, então quem quiser dar uma copiada aí com o scan do celular nesse QR Code, vou deixar um pouquinho a mais, e eu tenho que agradecer imensamente um colega lá do Hospital das Clínicas e meu parceiro de trabalho, que é o Dorival de Calucci Júnior, que acho que todos vocês também conhecem também, porque é contemporâneo nosso. Muito bem, já com o QR Code já à disposição de vocês, vamos lá. Então, conceitos iniciais. Eles são tumores neuroendócrinos, ponto. Se a gente tiver que fazer uma definição breve, são tumores neuroendócrinos, surge dos paragânglios autônomo extraadrenais, e se vocês me permitem, quando eu tenho que explicar isso para um paciente, eu falo que são praticamente como desenvolvimento de tumores de glândulas suprarrenais fora das suprarrenais. Então, essa é uma maneira que a gente acaba entendendo mesmo. Então, eles são células, são derivados, são possuidores de células neuroendócrinas.
Obviamente, são células neuroendócrinas, têm a origem na crista neural, na ectoderme, e eventualmente pode ter secreção de catecolaminas. Então, são tumores que a gente precisa tomar atenção antes de abordar, assim como os tumores das suprarrenais, da dosagem de catecolaminas e buscar sinais e sintomas, porque nas induções anestésicas isso pode ser problemático, né? Os paragangliomas parasimpáticos, eles são não funcionais. Essa é uma diferença que a gente deve guardar. E eles são localizados, e aí faz todo, por isso que eu pintei de azul claro, são localizados ao longo do nervo glossofaríngeo e vagal, que estão no pescoço, e obviamente saem os dois da base do crânio, mais especificamente do forame jugular. Bom, os mais comuns são os parasimpáticos, são do corpo carotídeo. Os menos comuns são os jugulutimpânicos e vagais, e raramente, eu vi uma vez ou duas só, um paraganglioma laríngeo. E eles são chamados de uma maneira geral, na prática médica, de quimiodectomas. E não estão, como são paragangliomas parasimpáticos, não estão associados à secreção de catecolaminas. Mas como a gente não sabe, né, muitas vezes é de bom grado a gente fazer a dosagem disso, né? Então, os paragangliomas simpáticos são os secretores, são normalmente ligados às cadeias simpáticas paravertebrais e, como eu já disse, são feocromocitomas-like, né? Então, aqui só para a gente ter neste diapositivo, desculpe o inglês, mas esse diapositivo é bem interessante porque ele mostra várias localizações, então, desde dos gânglios jugulutimpânicos, que estão relacionados ao nervo facial, depois a gente tem das veias jugulares, que estão relacionados, então, aos gânglios vagais, que são dois, e nós vamos ver isso mais para frente. Depois, os gânglios relacionados ao glosso faríngeo obviamente, depois, o que nós estamos falando que é o mais comum, o dos corpos carotídeos. Fora do pescoço, então, a gente tem, e aí fica mais na vivência de vocês, os aórtico-pulmonares e os gânglios do tronco simpático para-aórticos ou pré-vertebrais, e que vocês têm muito mais vivência nisto do que eu poderia dizer, né? A maior parte dos paragangliomas são esporádicos, né? Mas hoje a gente sabe, com os estudos genéticos e com alguma observação, que cerca de 30, e olha, esse número varia muito, mesmo a 50%, estão associados a síndromes genéticas. E essas associações podem ser patogênicas, ou seja, podem ter uma tendência à malignidade. Ou seja, esse número na literatura, se você vai ler, fica confuso, porque se a gente pega a maior parte das descrições, os paragangliomas no máximo tem 10% de malignidade. E aí a história vai ser, e eu vou comentar isso mais adiante, a história vai ser relacionada à metástase. Mas se eu tenho um potencial patogênico em 30 a 50% das síndromes hereditárias, talvez esse número 10% seja menor do que realmente seja nessa situação. Mas isso fica bem, bem confuso. Eu diria para vocês que até hoje eu tenho a vivência de um paraganglioma com metástases pulmonares, um só, mas que me deixou bastante chateado e eu conto para vocês logo à frente. As síndromes genéticas estão mais ligadas aos quadros feocromocitomas-like, e aí a gente tem que lembrar que essas síndromes genéticas elas podem estar associadas às neoplasias endócrinas múltiplas tipo 2A e 2B. Isso aqui às vezes não é tão fácil de lembrar, mas a síndrome endócrina múltipla 2A é aquela que tem doença na paratiroide e carcinoma medular e também na glândula suprarrenal, e a tipo 2B é uma síndrome mais agressiva, principalmente no que diz respeito à associação com carcinoma medular de tiroide e um hábito marfanoide no paciente. Depois nós temos as neurofibromatoses também que estão associadas, e essas duas outras doenças, que essas eu não tenho a menor experiência com elas, a síndrome de von Hippel-Lindau e a díade de Carney e Stratax.
quase que isso precisaria trazer um pessoal de genética para conversar mais com a gente com isso, né? Então, assim, só para fazer uma abordagem epidemiológica, veja, nos Estados Unidos tem de 500 a 1.600 casos por ano, onde eles têm mais vivência. O último caso que eu tive em nível de consultório, o Zé Brandão está aí, ele tem uma vivência epidemiológica lá do ICESP maior, ele pode dizer, mas o último caso eu tive o último caso há 2 anos atrás. E o diagnóstico se faz entre as terceiras e as quintas décadas, não tem diferença entre os sexos, e o paraganglioma maligno, isso que eu disse que eu ia comentar, é dito como raro, menos de 10%. E na minha experiência, assim, na vida inteira, eu vi um paraganglioma que era de uma moça de 40 anos de idade, por volta de 40 anos, pequeno, 2 centímetros, e aí eu conduzi, não vamos tirar isso, deixa quieto. Ele era um paraganglioma numa localização que descia pela parte posterior da carótida comum, então eu achei que a abordagem seria mórbida. Então ficamos observando os 2 anos e depois ela sumiu. E aí, uns 2 anos depois, ou seja, depois de 4 anos, ela me manda a notícia que ela tinha tido metástases pulmonares. Isso me deixou absolutamente chateado e isso me fez pensar um pouco diferente sobre observação. Quer dizer, eu tenho vários pacientes que eu não operei, nós vamos falar isso adiante, mas eu acho que a gente deve hoje, nessa mesa aqui, nessa discussão, conversar sobre isso. Bom, esse diapositivo tem a intenção de trazer a vocês a anatomia intrincada do qual nós estamos falando. Então, quando a gente está olhando aqui em cima, nós estamos falando do forame jugular, do canal carótico e toda esta anatomia onde eu tenho que lidar com a veia jugular interna, eu tenho que lidar com o nervo vago, o nervo glossofaríngeo, tem ainda o nervo acessório e de modo então e o hipoglosso, que obviamente não sai nenhum de outro, mas sai do seu próprio canal e que mais que vai estar relacionado com toda esta anatomia, que quando nós nos interessarmos ou nós identificarmos a necessidade de uma abordagem cirúrgica, nós teremos que abordar tudo isso, né? E além disso, né, na hora da operação, discernir o que é a carótida interna da carótida externa. Isso pode parecer bastante bobo, mas na presença do tumor, isso pode ser bastante difícil às vezes, porque, inclusive, isso tem um trabalho recente, eu não trouxe esse trabalho para vocês, mostrando que existem rotações interessantes, mostrando que a carótida interna, que normalmente é a mais lateral, em determinadas situações, e a presença do corpo carotídeo pode fazer ela ficar até, a carótida interna pode ficar até mais medial. É raro isso, mas pode acontecer, né? E lembrando, então, que nós estamos falando, às vezes, do crescimento desses corpos aqui, que é, na verdade, o tumor do corpo carotídeo que a gente mais fala. Então, falando dele, né? São tumores. Desculpa, esse slide está um pouco cheio, mas é que eu queria de uma vez só resolver isto. São tumores hipervascularizados, o crescimento é lento. O corpo carotídeo, diferente das células que fazem recepção, deriva do mesoderma, mas os outros, e portanto do aparelho branquial, mas o resto deriva do ectoderma, da crista neural. É uma estrutura localizada na camada adventícia, por isso que muitas vezes a gente fala, olha, dá para dissecar bem, né? Dá para a gente fazer uma boa dissecção, mas às vezes ele está tão vascularizado que a dissecção não é tão fácil. E obviamente fica na bifurcação da carótida, e aí nós estamos falando, né, anatomicamente, do nível do corno superior da cartilagem tiroide ou mesmo do ocioide. Raramente a camada média está comprometida e esses tumores parecem que estão mais relacionados, e existe essa descrição nas pessoas que vivem em altitudes, né, sugerindo talvez uma estimulação constante por uma hipóxia ou levando uma hiperplasia do corpo carotídeo, né? Então, como é que se faz o diagnóstico do paraganglioma do corpo carotídeo? Essa é uma situação que a gente deve levar para os médicos em geral, não nós que somos especialistas, como um diagnóstico diferencial das massas laterais do pescoço, né? Então, essa massa lateral do pescoço, às vezes, para um cirurgião geral menos avisado, menos que examinou
poucas vezes, ou até mesmo para um outro tipo de abordagem, para um otorrino que não esteja acostumado, pode se dar na hora de abordar cirurgicamente, se dá de frente com um tumor do corpo carotídeo, que é péssimo. Então, a massa lateral do pescoço deve ser examinada e aí levada para tomografia, para eventualmente arteriografia, ressonância magnética, e sempre lembrar que, apesar do chivanoma hipervascular ser raro, é um dos diagnósticos também diferenciais do que a gente está conversando aqui hoje, né? Muito bem, de novo aqui, né? As localizações, o André me pediu muito isso, essa figura retirada de um livro que é bem interessante. Então, nós estamos vendo aqui a carótida interna, vocês conseguem ver bem, e aí as localizações possíveis de crescimento do globo timpânico. Isso muitas vezes a abordagem do globo timpânico, quando ele é sintomático, que é através de sintomas de um tinnitus pulsátil, né, é feito pela mastoide. O glomo jugular já compete, tanto o glomo jugular quanto o vagal, na indicação cirúrgica, já muitas vezes são cirurgias combinadas. O Marcos está aí, a gente tem alguma experiência de ter abordado conjuntamente glomos jugulares e glomos vagais. Lembrando que os glomos vagais, quando a gente tem que lesar o nervo vago, vai ter consequência principalmente na inervação da laringe, e os tumores do corpo carotídeo, onde daí entram o nervo hipoglosso como uma das coisas que nós temos que prestar bastante atenção, né? Então, de novo, só para vocês verem, esses são tumores que a gente chama bonitinhos, né? Isso seria ótimo, não teria nenhum problema. E daqui para frente eu começo a mostrar já já a nossa classificação. Então, a classificação é descrita por Chamblin, então vocês conseguem ver aqui claramente. E uma das coisas, quando eu falo, é quando eu tenho Chamblin 1, é que eu tenho um envolvimento quase zero das artérias carótidas, né? Agora, quando eu tenho um envolvimento já de pelo menos metade de uma circunferência de uma das carótidas, então eu já chamo isso de um Chamblin tipo 2. E o Chamblin 3 é aquele envolvimento massivo, grande, das duas carótidas, e eu particularmente fico bastante mais preocupado quando esse envolvimento vai também para a carótida comum, né? Porque daí nós temos que lidar com situações que às vezes são bem difíceis, e aí vem a história da indicação, né? Então, só para a gente ver em ressonância magnética, a letra A, vocês estão vendo aí, é um Chamblin 1, é daqueles tumores que a gente está bastante tranquilo de fazer a dissecção, e assim, nós não temos um corte coronal aqui para enxergar, mas ele está abaixo da mandíbula. Esse é outro detalhe que na classificação de Chamblin a gente não leva, mas os tumores do corpo carotídeo, da sua bifurcação, quando sobem por trás da mandíbula, sempre é um problema. Isso é uma das coisas que a gente tem que discutir sempre. E aí tem algumas vezes, o André já discutiu casos comigo, quem sabe a gente luxa a mandíbula para expor melhor. Isso não é uma atitude muito fácil, então dependendo da situação e da gravidade desse tumor, a gente tem que pensar em alguns acessos transorais, transmandibulares, o que faz a cirurgia ficar bem mais complicada. E, por fim, aqui do lado direito, na letra C, nós estamos vendo um Chamblin 3, né? E o que nós vamos fazer, hein? O que nós vamos fazer? Será que o paraganglioma do corpo carotídeo precisa ser sempre tratado? E aí que entra, muitas vezes, o que fazer, né? Então, basicamente, o que nós encontramos nas discussões e o que a gente leva a cabo é, se o tratamento for mais grave que o tumor, lógico que não. Isso é uma questão até ética. Nós não vamos levar o tratamento adiante. Então, a questão de observação é uma questão muito interessante. Eu, particularmente, tenho até 3 mães de colega que observei. Uma delas já faleceu de outro tipo de doença, mas 2 ainda vivas. Vivas. E que idade tem essas pessoas? Tem mais de 80 anos. E, obviamente, a ideia de observar foi interessante, e sempre daí que nós vamos observar, nós temos que fazer a observação clínica daqueles parâmetros de secreção que eu disse a vocês no começo. Então, é importante a gente pensar nisso. Mas e aí, quando a gente for fazer o tratamento cirúrgico, né? É bom o tratamento cirúrgico? Se a remoção é completa, a taxa de recidiva é baixa.
A cirurgia é uma cirurgia trabalhosa, sim, trabalhosa. Se a gente for no plano subadvencial, como o tumor se encontra na adventícia, a gente consegue uma manutenção total. Agora, a manutenção da integridade da carótida é um objetivo, né? E exatamente é aí que entra o sinergismo entre as nossas duas especialidades. Porque muitas vezes essa situação dessa hipervascularização desse tumor faz com que na dissecção comece a ter um sangramento e na correção do sangramento a gente pode ter lesão vascular. Mas às vezes esse plano subadvencial não é verdadeiro, como está descrito nos livros. A gente não consegue uma dissecção inteira do tumor, principalmente no que a gente chama de Chamblin 3 ou mesmo no Chamblin 2, né? Então, aí entra uma situação, uma estratégia que muitas vezes a gente fala de que antes da operação, e não é tratamento, viu, pessoal? Na minha experiência, todo mundo que fez a embolização como tratamento acabou tendo no futuro o crescimento da massa, novamente, número um, e número dois, uma vascularização errática que prejudicou muito o tratamento cirúrgico depois. Então, a embolização é uma estratégia que existem nos protocolos, que, na minha experiência, vale a pena ser feita. Alguns acham que a embolização pode ser muito mórbida, então vai depender do tamanho, vai depender do estudo vascular. Então, essa também é uma situação que talvez valha a pena a gente colocar em voga aqui para uma discussão. E, finalmente, né, eu diria que as opções de radioterapia, a despeito de alguns, por exemplo, se nós ouvirmos as discussões lá do pessoal da Universidade de Miami, eles acham um tratamento interessante, mas é bem relatada uma radioresistência. E aí a gente talvez possa fazer a radioterapia em situações onde que clinicamente a gente não possa operar um paciente e que exista a necessidade de diminuição da massa ou coisa parecida, né? Eu estou terminando minha apresentação, trazendo só algumas imagens, vejam, mais um Chamblin 3, né? Aqui arteriografias que, obviamente, vocês todos têm muito mais vivência. Então, veja, esse aqui é um tumor que eu diria que é tranquilo, nós estamos bem abaixo da mandíbula, bem na bifurcação, o Chamblin 2. Esse já é um tumor um pouco mais complicado, porque o polo dele já está ultrapassando o ângulo da mandíbula, se bem que quando a gente faz a embolização, normalmente esses tumores diminuem, daí fica mais fácil de abordar, né? Mas esse já fica lá um tumor que vai subindo para a base do crânio. Veja esse aqui, ele está subindo também, né? Esse nem se fale. E esses são tumores cuja abordagem, muitas vezes, ela precisa ser combinada. E na necessidade de uma reconstrução da carótida, essa é uma situação bem muitas vezes mais complicada. Sim, eu recentemente vi o professor Nelson de Lucia falando lá de usar próteses endovasculares, mas eu particularmente, como não tenho nenhuma experiência, não trouxe. E existe literatura disso também, de usar prótese endovascular, mas daí, com essas próteses, existe a necessidade de a gente ter anticoagulação e muitas vezes isso atrapalha o ato operatório, né? Muito bom. Aqui, ó, só uma operação feita, essa que eu fiz há um ano e meio atrás, foi o Mauro que ajudou na dissecção. Veja então que tinha uma carótida bem aderida, jugular também. Lá em cima, aqui em amarelo, está dissecado o nervo hipoglosso, aqui o nervo acessório, e nós levamos a cabo a dissecção. Aqui agora uma visão, ó, vista aqui cranial, caudal, agora essa é uma visão medial, né? Nós fizemos a dissecção e foi possível retirar o tumor como um todo. Bom, como eu falei, eu ia demorar aí alguma coisa em torno de 20 minutos, acho que eu demorei um pouquinho mais, me desculpem se me estendi no tema, mas acho que os conceitos que eu trouxe foram levados a cabo, diagnóstico, anatomia cirúrgica, classificação e opções de manejo que agora fica para a gente discutir melhor, né? Muito obrigado de novo, viu, André? Obrigado a todos que tiveram paciência para me ouvir e estamos aqui para a gente trocar as nossas experiências. Eu queria agradecer o Flávio. Tenho certeza que a gente ia aprender muito. Era Acho que isso mesmo? Você queria, André? Era desse jeito? não, eu queria sair com menos dúvida, mas
Até quando mais se aprende, mais dúvidas vêm. Mas eu vou falar, numa hora que nós estamos aqui com cirurgiões experientes, meu amigo, se não tirar dúvida, não existe. A gente tem que trazer as dúvidas para a gente saber que nós estamos tudo no mesmo barco, viu? Não, de acordo, mas eu acho que, como eu disse, tem áreas que a gente não tem intimidade, algumas etiologias que a gente não tem intimidade, e até por isso eu convidei, tem um cirurgião vascular que vai debater conosco, mas também convidei um neurocirurgião que tem experiência em base de crânio para esses tumores que acabam avançando cranialmente, e que é a hora que nós, os cirurgiões de cabeça e pescoço, também precisam dar ajuda aí para a ressecção disso. Quer dizer, aquele tumorzinho de corpo carotídeo Chambly 1 é o que todos nós queremos, né? Mas, de forma habitual, não vem o que tá no livro, vem um híbrido, um misto de algumas situações. Então, eu queria ouvir um pouquinho o nosso colega Marcos Queiroz Teres, que é um neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, foi o coordenador do grupo de base de crânio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E vamos ouvir o que ele tem para nos dizer e nos ajudar em qual momento que a gente tem que ligar o alerta de que a coisa não vai parar onde a gente gostaria e tem domínio. Então, doutor Marcos Gomes, vamos lá. André, Gigante para então, os primeiro, íntimos. bom, primeiro quero agradecer o convite aqui. Eu até vou dizer que eu fiquei um pouco preocupado ontem quando eu vi que o tema era mais de corpo carotídeo. Porque a minha experiência maior, obviamente, como o Flávio falou, são dos paragangliomas jugulares, né? E eu achei interessante a apresentação do Flávio, porque tem algumas pequenas diferenças na hora do tratamento, que eu vou só dar uma pincelada, porque eu acho que não é o tema principal, mas eu acho que é interessante até para a gente fazer uma comparação, né? Os paragangliomas carotídeos, a gente tem muito pouca experiência, teria que ser bem avançado a ponto de chegar na base do crânio, e aí eu vou dizer que a chance da gente conseguir uma preservação da carótida, uma, uma realmente uma ressecção completa com preservação é muito ruim quando ele já entra no canal carotídeo. Tem muita dificuldade de conseguir um acesso distal adequado, né? E quando me lembro só de uma apresentação dessa que a paciente precisava fazer uma ressecção e foi feita então uma anastomose extra intracraniana da carótida interna e que na remoção ela acabou trombosando. A paciente foi muito bem, graças a Deus, mas não é uma situação muito fácil de contornar. Mas algumas coisas que eu acho que é interessante, que o Flávio comentou, que a gente já está um pouco mais habituado em fazer em tumores do bulbo da jugular. Primeiro que, assim, quando a gente está falando de lesões direcionadas ao bulbo da jugular, a gente normalmente está falando de sacrifício da veia, né? Frequentemente, a gente também tem problemas que a invasão do osso paralelo à veia pode chegar no canal carotídeo com alguma frequência. Os tumores crônicos por desgomo jugular envolvem o canal carotídeo dentro do osso temporal. E existe alguns trabalhos já, Flávio, que a gente chegou até a tentar fazer um ou dois casos lá no HC, de colocação de stents vasculares pré-operatório, aguardar um tempo para esses stents fazerem ainda a utilização e depois operar. E os relatos que tem lá, principalmente do Mário Sana, lá da Itália, são que fica fácil depois remover a adventícia da carótida sem lesar o vaso. Não tenho muita experiência, mas eu achei muito interessante a, a, a colocação dele. Então, um cara que tem bastante experiência e muitas vezes lidera as condutas nessa área, né?
Uma coisa que me chamou a atenção, Flávio, que você colocou que no tumor de corpo carotídeo não tem preferência de sexo, em tumores do parencima jugular, preferência pelo sexo feminino, parece ser bem típica. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou ter que levantar um pouquinho alguma literatura a respeito, porque para mim, sendo tumores que nascem na mesma tipo de célula, não deveria ter diferença, né? Mas as nossas estatísticas de tumores de ramo jugular, o sexo feminino predomina na grande maioria das publicações, né? E com relação à malignidade, eu tenho um caso também de tumor maligno, mas que foi operado e veio maligno, mas eu tenho uma experiência de um caso de um tumor de glândula jugular bilateral. E aí fica complicado, né? Como é que eu vou fazer para tratar a jugular bilateralmente? E eu acho que hoje em dia, dentro da cabeça, dos tumores que são principalmente bem focados no forame jugular, nós temos uma opção de radiocirurgia, que nada mais é que uma radioterapia focada, que a gente consegue dar uma dose mais tóxica, vamos falar assim, para os parangiomas, que foi que eu recomendei para essa paciente. Ela, até últimos ambulatórios que eu estava lá na HC, que já tinha 5 anos da radioterapia, os tumores dela responderam bem no sentido que não cresceram, né? A gente sabe que tem uma boa porcentagem de tumores que crescem muito lentamente, às vezes nem crescem, então não sei se foi produto da radioterapia ou não, mas eu não quis correr o risco nessa paciente de tumor começar a crescer e eu já ter um problema numa jugular ou mesmo nas duas. Com relação ao tratamento, você colocou bem, né? Quando você está na carótida, você consegue trabalhar quase que o tempo todo em volta do tumor, e no glômus jugular, raramente a gente consegue isso com tanta precisão. A gente vai, o osso já muitas vezes já está infiltrado, então, na nossa casuística, a embolização é praticamente mandatória, né? Não tem como a gente entrar no glômus jugular sem ter uma embolização pré-operatória. Óbvio, existem riscos, mas como a maior parte dessas irrigações vem de ramos da carota externa, particularmente a faringe ascendente, ah, a gente tem muito pouca complicação de embolização. Não que não tenha, tem, mas a complicação é muito menor do que um sangramento arterial intraoperatório muito grande. Então, acho que geralmente, assim, na nossa experiência, sempre vale a pena a embolização. E só um detalhe, né, quando a gente fala de embolização, como a gente vê muitas vezes ainda em artigos falando da embolização, a ligadura dos vasos hoje em dia não é isso, né? A gente joga êmbolo dentro do tumor para fazer uma isquemia intratumoral, e isso realmente facilita bastante o manejo cirúrgico. Por fim, é só comentar um pouquinho de literatura de radiocirurgia. Eu acompanho um serviço de radiocirurgia lá no HCOR, tem um Gamma Knife, né? Acho que é o único Gamma Knife de São Paulo. Temos 4 Gamma Knifes no Brasil, que nada mais é que uma radioterapia feita com raio-gama por fontes de cobalto, que concentra a radiação em um determinado volume. E a casuística de radiocirurgia, e obviamente isso só dá para ser feito para tumores intracranianos, porque a fixação e o grau de precisão se dá por uma fixação esquelética do crânio. Então, tudo que está pro pescoço não vale, que eu vou falar. Mas nos tumores puramente intracranianos, o que tem uma extensão muito pequena para fora da cabeça, nós temos uma casuística muito boa de resposta, não só com o único tratamento, que não é a regra que a gente faz, mas como principalmente em terapia de resgate de tumores recidivados, com um controle muito adequado, né? Mas é isso que eu queria comentar. Acho que para tumores carotídeos mesmo, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque raramente, graças a Deus, chega na base do crânio. Mas a comparação com tumores do forame jugular me deixou bem entusiasmado com essa reunião. Puxa, obrigado, Márcio. Vou fazer uma pergunta agora para os dois antes de a gente ir para frente.
Algumas coisas já foram citadas, né? Luxação de mandíbula, stent dentro da carótida e embolização. O Flávio também colocou a experiência de um outro grupo, então eu só vou puxar isso antes do Erasmo falar, depois tem alguns cirurgiões bastante experientes, o doutor Júlio, o professor Arno, para a gente ouvir a opinião, mas você tocou nesse assunto ano passado, antes de começar a gravar, acho que era para não ficar documentado, que é a história da água oxigenada. Vamos lá. Essa história foi a história que está descrito isso, o grupo da Santa Casa de Otorrino especializado em tumores, que eles faziam injeções de água oxigenada, principalmente nos tumores vasculares nasais, e usaram uma parte em tumores do quimiodectoma. Isso está lá publicado, lá atrás, muito tempo atrás, que eu nunca tive coragem de fazer isso na minha vida, mas eu lembro que isso era uma das coisas que deixava a gente abismado, né? Agora, a embolização, como o Marcos falou, para mim isso é mandatório para a gente operar e embolizar, né? E a questão da luxação da mandíbula, quer dizer, veja, a articulação temporomandibular é uma articulação muito complicada de a gente manipular, né? Essa história que se fala da atividade de luxar, ou seja, tem dois ligamentos importantes, os ligamentos se misturam com o disco articular, então talvez, se eu tiver um tumor que suba, talvez eu tenha que fazer um acesso transmandibular. Existe um acesso descrito também pelo grupo da Itália, lá de Pisa, muito interessante, que é uma mandibulotomia longitudinal no corpo, no ramo da mandíbula. E aí você consegue fazer essa incisão no ramo da mandíbula e expondo todo o espaço parafaríngeo, que seria bem interessante nesses tumores que sobem para cima do ângulo da mandíbula e que para se ter acesso à carótida interna lá em cima, já perto do seu canal, né? É, quando a gente fala de número, eu lia muito na época de residência, tinha bastante coisa sobre injeção de coisas dentro de tumores vasculares, né? A água oxigenada era uma delas, mas eu vi muito com cola de fibrina, com hemostáticos tipo Gelflan, e tem muita descrição também de embolização disso aí, né? Quer dizer, o tumor vai para... O que você injeta vai para o tumor e continua para a veia, né? E não são poucos os casos que tiverem alguma complicação maior ou menor com embolização venosa desses coisas. Estou falando especificamente de glomo jugular, né? Não estou falando de glomo carotídeo, que eu já não tenho tanta experiência. Então, para dizer a verdade, eu tentei fazer uma vez, porque eu realmente estava naquela situação que o tumor estava sangrando, não tinha controle, a coagulação bipolar, simplesmente o tumor ia cada vez sumindo mais, o tumor se desfazia quando você tentava coagular, e eu tentei fazer uma injeção de cola de fibrina dentro do tumor, não aconteceu nada. Simplesmente a cola saiu pelos lados, assim, e foi absolutamente inócuo. Eu tive que dar outro jeito, fomos tamponando e tentando trabalhar por fora o máximo possível até chegar em algum ramo que dava origem a isso para diminuir o sangramento. Vi bastante coisa a respeito, a única vez que eu usei foi essa e não tenho muita coragem de usar de rotina, não. O Simão, que é nosso colega do HC, para comentar, Erasmo. O Erasmo é professor associado da Faculdade de Medicina, livre docente, né? Ele tem uma experiência muito grande com luxação, ele tem operado os tumores glômicos lá do HC. Erasmo. Oi, Walter. Opa. Oi, é para eu falar agora, então? Bom, Flávio, Marcos e toda a audiência, obrigado pelo noite, Walter, André. Ao contrário do Marcos, só tenho experiência em tumor de corpo carotídeo mesmo, né? Então, sobre técnica de cirurgia, como o tumor de corpo carotídeo a gente opera são muito grandes, tudo que a gente conseguir fazer de coadjuvante, eu acho que é bom, porque o problema, como o Flávio deve saber, é lesão de par craniano, né? O principal problema é lesão de par craniano. Então, uma das poucas cirurgias que eu tenho um consentimento
livre esclarecido pessoal para o paciente, né? Porque muita gente pode sair com sonda nasointeral, com traqueostomia, por causa de lesão de par craniano. Não só por causa do procedimento cirúrgico, mas porque a inervação, às vezes, entra no tumor, né? Então, embolização pré-operatória, se o tumor for acima de 3,5 centímetros, eu sempre peço para fazer embolização. Ela tem os seus problemas, mas acho que um recurso bom. Na verdade, não é luxação da mandíbula, é subluxação da mandíbula. Porque a luxação da mandíbula destrói a mandíbula, né? Então, se você subluxar, você consegue um espaço. A gente fez um trabalho na anatomia que mostrou que você conseguiria mais ou menos 1 centímetro acima de campo. Então, eu acho, às vezes, eu sempre faço, em todos os pacientes faço, porque é muito fácil, através da amarria dos dentes, né? Então, eu ganhei experiência nisso, mas é muito fácil, ensino os residentes a fazer e tal. Então, eu sempre faço, acho que é muito bom, mas é subluxação. Precisa de uma certa mão para você não destruir toda a articulação. E do ponto de vista de técnica cirúrgica, Flávio, eu queria até te perguntar, a classificação de Chambly, ela foi feita em 1971 pelo Chambly, óbvio, né? Publicada no American Journal of Surgery, e ela era baseada naquela época em dificuldade de dissecção. Era a dividencial, você tirava bem fácil. 2, já era mais difícil. E o 3, era impossível você isolar a carótida. Você já é programado para tirar a carótida, para remover a carótida. Eu queria saber, e essa classificação foi transferida meio pela tomografia, né, pelo envolvimento, né? Então, do ponto de vista de técnica cirúrgica, quando a gente vê que tem um lado de carótida isolado, ou totalmente ou parcialmente, nós fazemos uma dissecção caldo-cranial, carótida comum, em direção da interna. Quando ele está totalmente envolvido, a gente procura fazer dissecção crânio-caudal. Vai lá em cima, primeiro na carótida interna, pode usar jugular para seguir esse caminho. Teoricamente, às vezes não dá para fazer nada disso, mas eu tento procurar isso, né? Então, eu queria te perguntar se essa classificação de Chambly foi transportada para a tomografia. Essa é uma pergunta. A outra é, as próteses endovasculares que a gente colocou no HC, 3, 2 entupiram completamente. Bom, o André está falando de 5, eu sei de 2 que eu vi no ambulatório. Ainda bem que o paciente ficou assintomático, eram moças jovens, e uma muito estenosada. E o Ivan tem uma fora, o Ivan Casella, que parece que estenosou muito também. Então, eu não sei o que o stent em carótida de jovem, lá dentro, ele faz, mas na nossa experiência não foi boa. Foi através da escola chinesa que nós vimos isso, não da escola italiana. Aqui na América do Sul, os equatorianos, os colombianos têm uma experiência absurda. Eles fazem os acessos com mandibulectomia, mandibulotomia, com base de crânio muito, muito extensa, porque eles têm uma casuística de tumores muito grandes e eles têm essa experiência bastante importante. E além disso, Flávio, eu queria te perguntar, o que você pesquisa? Detectou lá um tumor de corpo carotídeo? Qual o exame que você pede? Tomo do corpo inteiro, PET scan, ressonância para achar outros e tal. E a genética, para quem que você pede? Para tumor bilateral, para história familiar? Para quem que você pede? Essa é uma das coisas que nós discutimos recentemente. Nem tudo está tranquilo. Então, vamos lá, vamos por partes. Essa história do Chambly, ele foi reeditado com o pessoal da radiologia. O pessoal da radiologia que deu essa classificação através, não da dificuldade como o Chambly inicialmente fez, mas pelo envolvimento. Então, se nós temos um envolvimento menor que 50% das luzes das carótidas, é Chambly 1. Se a gente tem um envolvimento pelo menos de uma, mais de 50%, é Chambly 2. E se tiver envolvimento de pelo menos uma, da circunferência toda de alguma das carótidas, é Chambly 3.
Essa é a situação, né? Que a gente pega basicamente explicando para residente. A segunda situação dessa da subluxação, eu quero ver você fazer uma dessa, ou me explicar um dia, porque eu nunca vi isso fazer e realmente talvez 1 centímetro seja suficiente para a gente ter. Como eu aprendi a operar com um dos gurus da cabeça e pescoço, que foi o Luiz Roberto Medina, né? Então, quem me ensinou a operar quimiodectoma foi o Luiz Roberto Medina. Como é que a gente fazia a técnica? A gente primeiro tentava achar todas as carótidas e reparava, fazia o cadarçamento de todas as carótidas, né? E, inclusive, uma das situações que nós vivemos, e até quem entrou junto foi o Dudu, foi reconstruir a carótida interna com a carótida externa, que foi bem legal isso. Foi bem legal de fazer. Então, a gente sempre que precisa de espaço, e aí a história das mandiblotomias, que são bem descritas, então, pelos colombianos, as mandiblotomias, e agora esta recente, deve ter não sei se o Zé está aí ainda, talvez o Zé possa me ajudar. Essa mandibulotomia longitudinal é uma descrição de, acho que de uns 5 anos para cá, que dá um bom espaço para o espaço parafaríngeo, né? E você me perguntou outra coisa também, qual que era a história? Então, técnica, chame. Genética, para quem que a gente Genética, o que vai pede, fazer? e, Olha, e, e a pesquisa, a toda vez que eu pesquisa tenho um quimodectoma, então eu peço as catecolaminas séricas, toda vez. E as catecolaminas séricas não são difíceis em serem pedidas. Então, você vai pedir ou então você pode dosar ácido vanilmandélico na urina. Agora, fazer o teste genético, teoricamente, foi uma discussão que nós tivemos, e aí eu não tenho todo esse conhecimento. Talvez toda vez que a gente tivesse um tumor de corpo carotídeo, a gente devesse, já que tem esse percentual. Eu vou transportar para você a experiência de carcinoma medular de tiroide. O carcinoma medular de tiroide não era feito teste genético até que a gente não conhecesse que tinha uma possibilidade grande de existir teste genético. E aí passou a se fazer, até faz parte dos guidelines de se fazer teste genético para todo mundo. Então, isso ainda não tem um guideline tranquilo, mas recentemente teve uma reunião onde potencialmente todos os tumores todos os paragangliomas talvez devessem ter testes genéticos e eventualmente procurar nos lugares mais comuns, né? A gente fazer alguma tomografia dos lugares mais comuns. tá? Respondi? Então, você faz PET scan ou tomografia do corpo todo do indivíduo? E eu É faria isso? tomografia do tórax Tomografia. e do abdômen, né? Faria É, tomografia é, do é, tórax e do abdômen. é só para completar a informação, operei uma moça com um tumor bilateral e fiz pesquisa genética. No Fleury, você liga lá, fala com tem um geneticista, ele faz uma pesquisa genética para a prole da pessoa. Talvez Exato, seja importante. O Fleury Nós tem. temos aqui no Chile, nós temos um setor de genética bem legal, viu? A gente podia até, eventualmente, se isso for um assunto interessante, até trazer uma complementação dessa reunião em alguma data, pedindo para o pessoal da genética falar para a gente, né? É. Com relação ao stent, né, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais. O Marcos também falou, né? Eu não sei se para eles é só quando é mais intracraniano e aí acaba usando um stent do padrão da neurointervenção, que são stents diversores de fluxo, mas stents em que a antiagregação é muito, muito mais agressiva do que o que a gente usa. Dentro do HC, na nossa experiência, a gente usou sempre stents revestidos, que são um pouco diferentes dos stents usados pela neurointervenção. E o que aconteceu é que talvez você tenha um controle melhor no intraoperatório, uma segurança melhor no intraoperatório, com menos sangramento, com menos chance de lesão da carótida interna, e isso vai evoluindo com uma hiperplasia intimal, que a grande maioria das vezes é assintomática, é isso que a gente acabou vendo, né? Tá aí o Erasmo que segue de perto esses doentes, mas todos foram indo devagarinho todos não, mas a maioria foi indo devagarinho até a oclusão, não é que entupiu de repente ou na hora do intraoperatório. Não sei se você quer comentar, e não sei se o Marcos sabe que stent que eles usam e qual a localização do stent. Depois o Razuki quer falar conosco. Bom, dos trabalhos que eu vi, André, foram stents intracranianos mesmo, né? Foram os stents que se usa a maioria eram os stents iniciais, que não eram inversores de fluxo. Mais recentemente,
são os diversores de fluxo. Você precisa manter uma antiagregação dupla por pelo menos 6 meses, então você tem que postergar essa cirurgia no mínimo 6 meses. Então, obviamente, tem uma paciente que tolera esse tempo. E a descrição que tenho, eu tenho a minha experiência nesse coisa, foi um caso só, porque um paciente chegou a pôr stent e depois desapareceu, não sei se ele morreu ou se só ele sumiu com medo de operar. Mas a descrição que tem do grupo italiano lá é que é exatamente isso, você consegue dissecar com maior segurança da parede da carótida. Não estou falando de glôbulos carotídeos, estou falando de glôbulos jugular que invadem secundariamente o canal carotídeo e a carótida já no osso temporal, né? Mas os trabalhos que eu tenho conhecimento foram de stents intracranianos mesmo. Álvaro, Bom, obrigado, André. Boa tarde a todos. Parabéns, doutor Flávio, pela apresentação, muito esclarecedora. Eu queria só colocar alguns pontos. Eu acho que sobre o stent mesmo, André, que você falou, a gente tem uma experiência também lá na Santa Casa. A gente chegou a fazer, acho que uns 6, 8 casos e assim, a impressão do cirurgião de cabeça e pescoço da equipe era muito boa, porque ele molda a carótida, né? Então eles conseguiam ser até um pouco mais agressivos na dissecção, chegando a expor, porque a gente usava o Viaban também, né? Então isso molda, deixava ele, inclusive às vezes tirava um pouco mais ali do que a adventícia, atingindo camada média, e expunha o stent. A gente teve alguns casos de estenose também depois, e eu acredito que isso vai muito porque a gente acaba colocando um stent de 8 milímetros, 9 milímetros, dependendo do tamanho da carótida comum, e aí isso impacta na carótida interna, fazendo um barotrauma e levando à estenose depois. Tudo isso foi motivado porque a embolização é geralmente muito difícil ter um ramo, né, bonito, único, que engloba todo o glômus. Geralmente são micro-ramos que saem da carótida externa como um chuveiro, e isso dificulta a embolização grande, né, o total do glômus no pré-operatório. Então, isso nem sempre a embolização ajuda, além de ter ali a circulação colateral com a circulação posterior do cérebro, né? E são partículas pequenas, e às vezes essas anastomoses perigosas se abrem aí. Uma coisa que eu queria... tem gente que fazendo ônix direto no glômus, injetando direto, funciona direto o tumor e faz o ônix, que é um polímero, e aí faz a ressecção. Mas eu queria acrescentar que antes da gente fazer os stents, e eu acho que é interessante, a gente faz um teste de oclusão de carótida, porque dependendo do Chamberlain 2 para 3, o tumor muito grande, e o grupo de lá já precisou ligar a carótida. Então, fazer um teste de oclusão, a hora que vai fazer ou uma embolização ou o stent, se acaba acrescentando aí uns 30 minutos a mais de procedimento, mas deixa o cirurgião muito mais tranquilo, né? Se houver necessidade de uma ligadura de carótida. ótimos pontos. Por isso até que eu perguntei que stent usava com a neurointervenção, porque é completamente diferente. A hora que você coloca um Viaban 8 para ele poder se acomodar na carótida comum, obviamente ele é muito grande para a carótida interna. Na melhor das hipóteses, você tem barotrauma, mas você tem invaginação do próprio stent, né? Vai fazendo plicas, então isso não é inesperado. Queria ouvir o Dr. Júlio, que eu sei que tem bastante experiência, não sei se ele está nos acompanhando. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Dr. Júlio. O Júlio precisa ligar o microfone, você está silenciado. Pronto. Boa tarde. Obrigado, André, pelo convite. Em primeiro lugar, Flávio,
apresentou muito bem, de forma ampla e em forma bem sucinta também, a questão deste problema que está sendo discutido. Eu acho que são duas situações distintas, o tumor do glômus carotídeo e o glômus da jugular. São situações completamente diversas. É evidente que, assim como todos, eu não tenho uma experiência grande em tumor de glômus carotídeo. Eu tenho uma experiência grande em cirurgia de endarterectomia, pois isto eu comecei em 1972. E para o momento atual, devo estar com uns 800 casos de endarterectomia. Portanto, me é familiar a região. E como disse muito apropriadamente o Erasmo, na abordagem do tumor de glômus, o problema não é circulatório, né? Claro, evidentemente que pode ser, dependendo da classificação 3 e 4, mas o habitual não é, né? Dos 15 casos que eu operei até agora, vejam que é muito grande a desproporção entre a endarterectomia e uma cirurgia de glômus carotídeo, mostrando que a incidência é realmente rara. E como disse o Erasmo, o problema não é da circulação. Aliás, foi mencionado agora pelo próprio Álvaro, a ligadura, nesses casos 3 e 4 da classificação, não é de se desprezar a ideia, né? Já que 50% dos casos, pelo menos com uma integridade anatômica do polígono, a ligadura pode ser absolutamente um procedimento sem nenhuma repercussão, né? 30% dos polígonos são anatomicamente íntegros e pode ser ligado à carótida sem nenhuma repercussão. Isso a gente vê, inclusive, na abordagem da endarterectomia com anestesia loco-regional, né? Menos de 8% precisam de shunt. E isso, sim, eu tenho bastante experiência. Desde 1989, eu faço as endarterectomias com cirurgia de loco-regional, anestesia loco-regional. Me dá muita tranquilidade em relação ao problema do pinçamento da carótida. É claro que nem sempre a gente vai saber em que grupo se encontra um paciente que eventualmente teria que manipular ou ligar ou pinçar a carótida interna, mas esta é uma possibilidade que deve ser considerada. Como disse o Erasmo, o problema desta abordagem são os pares cranianos. Esse é o problema mais sério, principalmente nos tumores maiores, né? Em relação ao vago, ao laríngeo superior e ao hipoglosso. O glossofaríngeo, eu, felizmente, nunca nem vi sequer nas endarterectomias carótidas. Mas, sim, aqui me faltou também o ramo mandibular do facial, que também é um efeito colateral extremamente ruim, para não dizer desagradável. O paciente baba, tem uma série inclusive esteticamente, né? Portanto, basicamente, a preocupação da gente são os pares cranianos na abordagem do glômus carotídeo. Então, uma das coisas que a gente aprendeu também com o tempo. Em outros tempos, o desvio de língua e essa assimetria da rima, a queda do lábio inferior, né? Por conta de lesão, seja por afastamento ou, enfim, do mandibular do facial, uma das coisas que eu aprendi é que o bisturi elétrico, passando a bifurcação propriamente dita, deve ser evitado, né? É ligadura à la Marcel.
ligadura tradicional, sem bisturi elétrico. Por quê? Porque o calor pode lesar esses nervos, tanto hipoglossos como principalmente o recorrente, né? E para quem nunca teve, uma das complicações do recorrente é a rouquidão. Para quem nunca teve, eu posso dizer que para um locutor esportivo, por exemplo, esta complicação é extremamente grave, você pode imaginar. Só que hoje em dia os otorrinos têm cirurgias que podem reverter a rouquidão permanente. Portanto, já é um novo alívio para nós todos. Obrigado, André, pela oportunidade. É isso que eu posso comentar. Queria agradecer. Queria ver o seu Zé Brandão, que já foi citado algumas vezes, que tem uma experiência boa no CESP, quer comentar alguma coisa, quer contribuir, só reforçando o que o doutor Júlio falou, né, com relação à ligadura, que muitas vezes você pode fazer impunemente da carótida interna, o teste que o Álvaro Razuc estava falando, né? Previamente você pode fazer um balão, ocluir a carótida interna e ter esta serenidade de que se isto ocorrer, ou planejado ou não, isso vai ser inócuo, né? Ou deve ser inócuo, a gente só sabe depois mesmo, né? Porque essas cirurgias não são com lóculo regional. Não sei se o Zé tá nos ouvindo e está podendo falar, ou o professor Arno, se ele quiser dar algum palpite, eu gostaria. E também lembrando a história da embolização, o que o Álvaro falou, né? Não é que quando a gente opera a carótida, muitas vezes você vai lá, o Júlio faz isso algumas vezes para expor, quer dizer, quem faz mais faz isso, liga o globus, né? Você vê aí uma artéria, às vezes, calibrosa ali, até pela estenose da interna, mas muitas vezes, quando vai embolizar, não é isso que você encontra. Você tem microanastomoses ali, e acho que o primeiro caso que eu vi de embolização, graças a Deus eu não estava envolvido, eu fui chamado depois, teve embolização cerebelar. Quer dizer, não é inócuo embolizar, não é que eu vou lá e falo agora vai sangrar menos, e se não sangrar menos, tudo bem, porque eu não fiz nada. Não, tem o risco de embolização vertebral. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, por favor. Flávio está com a mão levantada. Rapidinho, só para falar que hoje isso não é um expertise de vocês, meus colegas, mas nós na cabeça e pescoço, doutor Júlio, nós usamos muito as monitorizações de nervos. Então, por exemplo, um paciente que nós vamos ter a necessidade de abordar o nervo vago, o nervo glossofaríngeo não, mas o nervo hipoglosso, isso pode ser monitorizado durante a operação e usado elementos cirúrgicos que podem identificar a localização disso. Então, isso é uma das coisas que a gente pode misturar as nossas especialidades para que numa abordagem sejam feitas essas situações, né? Antes de sangrar, né? E antes da zika, né? O José tá podendo falar? Acho que não. Sim, eu estou aqui ainda. Opa, que bom. Eu tenho certeza que vai acrescentar. Eu estava esperando vocês que têm mais experiência falar. Obrigado pelos elogios aí. A única coisa que eu não vou nem acrescentar, mas para tumores que passam a mandíbula, eu acho que a mandibulotomia longitudinal, essa osteotomia, ela ajuda bastante. E ela é um pouquinho trabalhosa, cortar no lugar certo e depois colocar as plaquinhas dos parafusos, mas ela dá um acesso muito bom e, na minha opinião, é melhor que luxar a mandíbula ou subluxar a mandíbula. A gente tem um acesso bem generoso, então isso facilita. Quanto a stent, eu não tenho grandes experiências com stent, mas esse acesso melhora bastante para os tumores que sobem, que passam da mandíbula. Eu estou falando, mas estava mutado. O Erasmo faz bastante a subluxação para Indarteré, né? Como diz, tumor de glôbulos não é o dia a dia de nenhum de nós. Graças a Deus, ele tem uma incidência bem menor. Mas o Erasmo faz bastante subluxação e as que eu vi também me pareceu relativamente benigna, né? Na verdade, né, André, não é para a endarterectomia é pouco, a bifurcação muito alta, mas é para os aneurismas de carótida interna. Isso.
Então, tem mais assim, para aneurisma de carótida interna do que para tumor de corpo carotídeo. E essa é a hora que o glossofaríngeo se mostra, né? É, No aneurisma. Não sei se alguém mais quer comentar. Bom, a gente já está há 10 minutos ultrapassando o nosso tempo. Eu queria realmente agradecer a aula que a gente teve hoje, do Flávio, dos debatedores, do professor Erasmo, do Marcos, do professor Júlio, com certeza do Zé Brandão, com certeza isso acrescentou muito. Eu acho que tem um terreno que não é do domínio do vascular, que está envolvido nesta doença. Eu acho que isso é importante que a gente tenha ciência. Não é só esse tumor eu sei tratar, mas às vezes a coisa vem de uma forma que a gente olha e fala assim, eu não sei o que fazer aqui, porque não é do nosso domínio, né? Por exemplo, o tumor do globo jugular, que é outra doença mesmo, né? Quer dizer, ainda que seja etiologicamente a mesma coisa, o tratamento é completamente diferente. Então, o que eu realmente queria agradecer, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Vou reforçar o convite para quem quiser trazer temas, trazer casos, para que isso seja discutido na nossa reunião. Vai ser sempre muito bem-vindo. E logo que possível, eu coloco as aulas no YouTube, num site o link é Nave HSL. Para quem recebeu o nosso WhatsApp, eu depois mando o link desta aula, e ela vai estar disponível ali, logo que possível. Queria agradecer a todos. obrigado. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado a todo mundo pela discussão. Obrigado, André. Abraço. Obrigado, um abração. Obrigado a todos.